Oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Andréa Passotti, fundadora da comunidade Passotti e professora de crochê. Trago para vocês hoje o passo a passo dessas bolsas. São duas, mas são uma só. Porque o mesmo passo a passo pode trazer resultados diferentes às nossas bolsas. E é o que a gente vai ver hoje aqui. Apenas com a utilização de acessórios diferentes. Então, além do passo a passo dessa charmosa, a gente vai ter também várias dicas de como aplicar esses tipos de alças e mais algumas outras dicas extras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber das novidades, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe o seu comentário. Dessa forma, você ajuda a que o YouTube, distribua mais o meu conteúdo e chegue a mais pessoas que, assim como você, é apaixonada por bolsas e crochê. Chega de enrolação, já falei demais. Vamos lá para nossa bancada, para o nosso passo a passo. Eu vou utilizar o fio Antúrio, tá? Ele é um fio de poliéster, tá? É um fio que ele tem uma leve elasticidade. Ele é um pouquinho diferente do fio náutico, que é o de polipropileno, mas todos os dois dá para fazer essa bolsa. Inclusive, essa bolsa é possível fazer em vários materiais. Fio de malha, fios mais finos, fica à vontade, tá? Cada material vai dar uma estrutura diferente. No caso, eu tô utilizando esse fio aqui, que é da Vanessa Maio. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as informações do fio e o peso, a quantidade que eu usei. Tudo isso vai estar explicado e escrito aqui embaixo no vídeo, na descrição. Então, você pode ter essas informações aqui. Vou utilizar esse fio e a agulha de crochê número 6, que é a agulha compatível com essa espessura aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Antes disso, quero só te mostrar como que é construída essa bolsa. Essa bolsa, ela é construída de 3 partes, tá? Nós temos aqui 2 partes iguais, que é a frente e as costas da bolsa. Ó, eu até já adiantei o processo aqui. Essa é uma bolsa básica. Se você tá começando, é uma bolsa muito interessante para você começar, para você treinar e para fazer essa lateral retinha, que é o maior pulo do gato aqui. Então, ela é formada por 2 partes iguais, que é o corpo da bolsa, frente e costas, e pela lateral, que é uma tira, ó, com várias carreiras, que é o que a gente vai costurar aqui na lateral da bolsa, dessa forma, para dar volume e profundidade para nossa peça. Então, são essas 3 partes feitas com ponto básico, mas que existem muitos truquinhos aqui. A gente vai começar agora a mostrar isso para você. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de alças que você pode aplicar nessa bolsa. Esses 3 modelos aqui são modelos de alça tiracolo, são alças maiores, ela tem um regulador, todas elas, ó, essas são em tecido, essa é em couro, mais fina, essas mais grossas. E aí você regula o comprimento da sua alça, podendo usar trançado no corpo, né? Ou no ombro, bem comprido para baixo, ou cruzado no seu corpo. Então, elas são alças grandes, para você não segurar nada na mão e pendurar a bolsa no corpo e usar ela de uma forma mais despojada. E aí vai a opção que você mais se adequa aí ao seu estilo. A gente tem também alças um pouco menores, como essa daqui. Essa é uma alça larga de couro. De ombro, ela é mais curta e aí você vai usar a bolsa pendurada apenas no ombro, tá? Não tem como trançar porque ela é um pouco menor, mas pelo fato dela ser larga, fica bem confortável também. E essas argolas aqui facilitam a colocação da peça. Essas outras, deixa eu só voltar aqui. Essa daqui também tem argola, essa é uma argola média e aí é bem fácil para aplicar na bolsa. Eu posso no final do vídeo mostrar, tá? E essas outras duas aqui, a gente aplica isso aqui no crochê, prende isso no crochê, posso mostrar também no final do vídeo. E aí você coloca, inclusive pode até trocar a alça, caso você queira, né? Como essas duas têm a mesma ferragem, você pode trocar a alça depois e
mudar a sua bolsa mudando apenas as alças. Esse tipo de alça aqui são as alças de mão dupla, estão sendo muito usado nas bolsas e você pode colocar apenas ela na sua bolsa, ou você pode colocar duas alças, colocar essa mais uma maior, a tiracolo ou de ombro. Tem de diversos materiais, essa aqui é de madeira e essas outras são de resina, uma mais linda que a outra, e formatos diferentes, tá vendo? Arredondado, oval, né? Esse daqui que tem 6 lados. A forma de aplicação é basicamente a mesma para todas elas, tá? Eu vou no final do vídeo mostrar também como que a gente aplica essas alças na bolsa. Independente do formato que você for usar, você pode usar a mesma técnica para aplicar. Fora as alças, a gente pode também optar por fechos, tá? Nesse caso aqui eu tenho esse fecho, que ele pode ser usado para fechar, ele é imantado, então você abre aqui, ó, para abrir e fechar a sua bolsa. Ou então você pode fechar a sua bolsa com um botão imantado costurável, que aí você coloca costura internamente. Eu vou mostrar todo o processo durante esse passo a passo. Então vamos lá para fazer a nossa lateral. Nós vamos começar com 6 correntes. Deixa eu pegar aqui a agulha. Então, a gente começa aqui, ó, com a torção inicial, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou construir aqui as carreiras de ponto baixo com 5 pontos baixos. Ou seja, pulo a última corrente. Na penúltima, eu faço o meu primeiro ponto baixo. E trabalho um ponto baixo em cada correntinha aqui. Vão dar 5. Então, serão 5 pontos baixos, tá? Então, feito essa primeira carreira, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e vamos para a segunda carreira, que é também com 5 pontos baixos. Então, a gente vem no primeiro ponto e já faz... Segundo, terceiro, quarto, quinto ponto. Para ir para a próxima carreira, da mesma forma, faz uma corrente, vira o trabalho, começa a terceira carreira. Eu vou fazer essa carreira porque a partir dessa carreira tem o pulo do gato, que é a dica para deixar o trabalho desse jeitinho aqui, ó, bem retinho, tá? Como que a gente faz a partir da terceira carreira? A gente vai fazer os pontos normalmente, 1, 2, 3, 4, só que no quinto ponto, ao invés de a gente fazer aqui, nós vamos trabalhar nessa alcinha que tá formada aqui, ó, nessa alcinha de fora. A gente enfia a agulha nele, busca o fio e faz o último ponto baixo aqui. Dessa forma, ao final de todas as carreiras, a gente vai ter essa voltinha e o último ponto a gente faz nela. Porque assim a gente vai garantir que fique mais homogêneo a nossa lateral. Vou repetir. Corrente, vira o trabalho como se estivesse lendo, como se fosse um livro, virando a página de um livro. Faz os 5 pontos, só que o último você faz na alcinha de fora. 3, 4, no quinto, alcinha de fora, para manter essa lateral retinha. E assim a gente vai fazer essas carreiras. São um total de 68 carreiras. Nessa lateral, eu fiz 4 aqui, tem que fazer mais 64. Então, o total de 68 carreiras, se você estiver fazendo a receita, é exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? A gente vai ver no final por quê. Porque se você fizer mais largo, estiver usando outro material, tiver que adaptar, você vai ter que fazer pela medida. Então, eu vou passar a medida aqui para você. Essa lateral aqui com esse material ficou com a seguinte medida. De largura, a gente ficou com 5,5 centímetros, ok? E de comprimento, a gente ficou com 74 centímetros, tá? Então, se você estiver usando outro material ou quiser ter uma forma de comparação, saber, né, se tá ficando mais ou menos do mesmo tamanho,
Essas são as medidas: 5,5 de largura e 74 centímetros de comprimento. Então, você faz todas essas carreiras até atingir essas medidas ou essa quantidade de carreiras. Claro que o seu ponto e o fio e a agulha que você usa pode influenciar nisso, mas faz até o final e reserva essa parte. Quando você chegar no final, você vai cortar o fio, puxar ele todo assim até ele sair. Eu não vou cortar aqui para não estragar o fio, tá? Puxa ele todo, aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando você puxa ele todo. E aí você vai fazer o acabamento dele. Pega uma agulha de tapeceiro, coloca aqui no fio. E aí, ó, você vai esconder esse fio. Pode voltar aqui por dentro desse pontinho para poder dar um acabamento e descer aqui direitinho. E aí aqui você vai esconder esse fio dentro da trama do crochê. E todas as pontas vocês vão fazer o acabamento dessa forma, tá? Principalmente se você estiver utilizando esse mesmo fio aqui, o fio antúrio, ou se você estiver utilizando o fio náutico, para poder ter uma segurança, o acabamento dele você esconde entre as tramas do crochê. Então, todo o trabalho você vai fazer assim. E depois você vem com a tesoura, corta aqui aproximadamente 1 centímetro de distância do fio, ó, corta. E com o isqueiro, com a parte azul da chama de preferência, você vai derreter a ponta e com a bunda do isqueiro colar no trabalho, dessa forma, ó. Quando você derrete, vira uma gosminha, e aí você vem com a bunda do isqueiro e coloca no trabalho para fazer o acabamento. Então, ó, todas as pontas do trabalho é assim que você finaliza. Então, agora a gente vai fazer a nossa lateral. O que que tem de diferente na nossa lateral? É só a quantidade de pontos que a gente vai trabalhar. Porque ela é toda trabalhada no ponto baixo, da mesma forma. Na verdade, esse é o corpo da bolsa, né? Não é a lateral, é a parte da frente e a parte de trás. Mas, basicamente, ela é igual à lateral. O que muda é a quantidade de pontos. Nas correntinhas iniciais, ao invés da gente começar com 6 correntes, igual a gente começou aqui, ó, vamos lá. Aqui nós começamos com 6 correntinhas e fizemos 5 pontos baixos, certo? Aqui, nós vamos começar com 26 correntinhas, e aí você vai ter um total de 25 pontos baixos. Na mesma lógica que você fez aqui, 25 pontos baixos. E aí vai fazendo várias carreiras, lembrando do pulo do gato, na partir da terceira carreira também. Então, vai fazendo várias carreiras, que serão um total de 22 carreiras. Então, você vai fazer 22 carreiras com 25 pontos baixos. E aí, a gente vai ter a seguinte medida. Nós vamos ter 23 centímetros de altura e 26 centímetros de largura. Então, vai fazer 2 partes dessa, uma parte dessa, e a gente vai vir para a parte mais trabalhosa dessa bolsa, que é unir isso tudo. Por que que tem que ser essas medidas? Não é que tem que ser essas medidas, é que essas medidas e essa quantidade de pontos é exatamente o que a gente precisa para, ó, quando a gente coloca a nossa lateral aqui no corpo da bolsa, tá? Ó, direitinho, a gente tá preenchido tudo direitinho, ó. Aqui em cima vai casar a primeira carreira com a primeira, e aqui em cima também a primeira com a primeira. Primeira de cá com a primeira de cá. E aí, é por isso que tem essa quantidade de pontos e essa medida. Você pode fazer e comparar aí no seu trabalho se tá dando certinho isso. Importante é não espichar, tá? Tem que encaixar direitinho e nem ficar sobrando carreiras e nem faltando.
essa quantidade que eu passei aqui deu certo no meu trabalho direitinho. Você vai analisando a sua aí, como que tá ficando, tá? Então, feitas as 3 partes, a gente vai agora unir elas. Agora nós vamos usar como material de apoio esses marcadores. Eles são marcadores de carreira e fecho, né? Existem vários armarinhos pelo Brasil afora, é fácil de encontrar, tá? E eles vão nos ajudar a colocar, unir as partes, porque a gente vai fazer o crochê, a gente vai finalizar e unir essas partes com o crochê. E se a lateral já estiver firme no nosso corpo, fica mais fácil. Vamos escolher aqui qual que é a nossa frente, o que vai ficar para fora da bolsa e o que vai ficar por dentro da bolsa. Você olha a última carreira que você fez, a parte da frente é quando fica aparecendo essas correntinhas em cima assim, tá? Então, ou seja, essa é a parte interna da bolsa. E aqui também a gente olha, vai por orientação da mesma forma. Essa é a parte externa, essa é a parte interna. E aí, ó, interno com interno, tá? O que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar aqui, ó, a parte interna tá pro nosso lado. E nós vamos colocar o marcador primeiro aqui em cima, unindo o último ponto com o último ponto, o último da base com o último daqui. Vamos na outra extremidade fazer isso, tá? O último com o último. Fecha. E aí a gente vem aqui para o meio da bolsa, divide certinho a quantidade de pontos para um lado e para o outro. E no centro da bolsa, a gente vem aqui também, põe o marcador. Primeiro a gente vai nas extremidades, depois no centro. Aí depois a gente vem aqui, ó, pra quininha, tá? Pra nossa curvinha. Então a gente vem aqui na curva, põe o marcador no ponto da curva e no ponto do crochê. Fecha. Ó. Do outro lado também. Vem aqui, desse lado, une a ponta com aqui, tá? E aí agora você vai pegar os outros marcadores e distribuir, deixa eu virar aqui pra ver se vai ficar. Não vai ficar ainda não, mas você vai distribuir aqui, ó, põe uns 3 marcadores aqui, ó, unindo direitinho, um lado com o outro. Quanto mais marcador você tiver, mais você unir, mais fácil de você juntar as partes depois, tá? Então, você vem, distribui, ó, e aqui põe mais um, aqui põe mais um, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou separar tudinho e volto com os marcadores já aplicados em toda a parte. Depois de prendido, prendi bem direitinho, ó, tá tudo presinho, tá? Claro que não vai ficar reto ainda aqui, né? Porque ela não tem estruturação pra ficar reta ainda. Mas você já tem uma noção certinha onde você vai fazer os pontos. Por que que isso é importante? Porque na hora de crochetar, a gente não vai costurar com a agulha de tapeceira. A gente vai costurar crochetando, tá? Então, quanto mais firme tiver isso aqui, maior a chance de dar certo. Ou seja, não vai acontecer de você chegar no final e ficar sobrando ou faltando lateral, tá? Quando você, antes de costurar, faz isso, você já vai preenchendo os pontos aqui depois, à medida que você... sempre sem que atrapalhe aqui, né? Sem que isso aqui suba ou desça, ou a lateral ou a parte da frente. Então, agora, a gente vai unir. E como que a gente faz? Primeiro, a gente vai pegar o fio e vai fazer um ponto, né, na agulha, um nozinho para fixar aqui, para você ter aqui o fio agarrado na agulha, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, como essa é a nossa frente, a gente vai começar nesse sentido, daqui pra cá,
para que os pontos eles fiquem com a frente do ponto para o nosso lado, para a parte da frente da bolsa, tá? Então, ó, você com a agulha aqui aplicada, você vai vir no primeiro ponto, daqui e daqui, ok? Vai buscar o fio. Se você quiser tirar o marcador para não te atrapalhar, você pode tirar. Eu só vou virar ele para cá. Puxar o fio e fazer um ponto baixo, ó. Pronto, fiz o meu primeiro ponto baixo. Qual é a sequência aqui? É você fazer um ponto baixo relativo a cada carreira que você fez no trabalho. Eu uso o seguinte termo, né? A gente faz um ponto baixo no murundum, um ponto baixo na valinha. O que é esse murundum e valinha? Murundum, na minha cidade, no interior, é um morrinho, né? Então, eu pego isso aqui como referência, ó, como se isso fosse um morrinho. Então, exatamente aqui, na direção desse murundum, desse morrinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu faço, enfio, vaso lá atrás, busco o meu fio, ponto baixo. O próximo ponto é na valinha, porque faz uma vala, uma cova. Então, eu venho aqui, ó, na valinha, atravesso a agulha toda, ponto baixo. E aí, eu vou seguindo, ó, murundum, valinha. Dessa forma, eu vou fazer um ponto referente a cada carreira, nem vai sobrar ponto demais e nem vai faltar ponto. Por isso que é bom a gente ter essa referência. Ó, murundum. Quando você chega perto do marcador, você pode tirar para não te atrapalhar, tá? Então, ó, deixa eu tirar aqui. Murundum. Valinha. Murundum. Valinha. E aí você vai observando que como a gente já colocou os marcadores nos lugares certos, não vai ficar sobrando nem faltando e o crochê não vai andar. Eu vou chegar até aqui no começo, né, no cantinho, e aí eu volto para mostrar para você o nosso cantinho aqui, como que eu vou fazer. Eu tô chegando aqui na minha curva, note que parece que tá sobrando um pouquinho, eu vou até tirar o marcador aqui da ponta. Antes eu quero dizer que o último ponto é aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem ainda o murundum. E a curva, ela vai acontecer aqui, ó. Nesse ponto, nós vamos fazer 3 pontos, tá? Ó, nessa curvinha, a gente vai fazer 3 pontos. Só que 3 nele, em lugares diferentes aqui atrás. Como assim? Primeiro, eu vou enfiar aqui e vou no ponto seguinte aqui, normalmente, igual eu tava fazendo. E vou fazer um ponto baixo. Enfio na frente de novo, dou uma viradinha aqui, ó, e vou no próximo ponto. O anterior eu tinha feito aqui, agora eu vou fazer aqui. Faço o meu segundo ponto da curva. E pela terceira vez eu me enfio no mesmo buraco e na hora de sair aqui eu vou sair no murundum do lado de cá, no próximo ponto. Busco o fio, faço meu terceiro ponto. Eu fiz 3 pontos na curva, na parte da frente eu peguei no mesmo lugar e na parte de trás eu peguei em 3 pontos diferentes. Isso é para ficar uma curva mais suave, mais bonita e mais homogênea. Agora é só continuar aqui, ó. Frente com trás, certinho. Cada ponto é um ponto, cada ponto da nossa base faz um ponto baixo aqui, ó, segue normalmente, e assim sucessivamente, até chegar nessa curva, onde nós vamos fazer igual a gente fez aqui, segue, e aí a gente chega ao final aqui. Eu vou fazer essa sequência, é o espelhamento do que você fez pro lado de cá. É a mesma coisa. Observe como que já tá ficando aqui. Que acabamento bonito, tá? E a gente vai fazer tudo aqui da mesma forma. E eu volto pra mostrar a parte final de acabamento aqui.
e explicar como que faz a parte de trás dessa peça. Depois de feito, ó, toda a nossa parte da frente, né, as 3 partes, a gente chega ao final, vamos cortar o trabalho. Agora a gente queima aqui só para não ficar desfiando, tá? Puxa o fio ao contrário. E a gente vai fazer o acabamento desse fio e desse fio. Esse aqui, inclusive, aquele nozinho inicial, você pode desmanchar ele, tá? Ó, calma que não vai acontecer nada, não. Desmancha ele, ó, assim. E aí, você vai esconder esse fio e esse fio para dar o acabamento neles. E aí, você vai para outra parte. Olha como que já tá a lateral. Olha que lindo que fica. Essa é uma bolsa bem básica, um ponto bem simples. Mas ela, se você colocar um acessório bem interessante, ela fica muito charmosa. Então, olha só. Agora, a gente vem para outra parte, que a gente vai fazer a mesma coisa. Pega a outra parte, a gente vai vir aqui... Vamos colocar os alfinetes nos pontos principais, né? Na cabeça, nessa região. Vamos fazer igual a gente fez o outro lado. E aí, a gente vai costurar do mesmo jeito, tá? Começa no mesmo sentido, daqui pra cá, fazendo os pontos. Murundum, valinha, vai seguindo exatamente igual a parte da frente. E aí, com isso, a gente já vai estar com ela quase pronta. Falta decidir em relação aos acessórios. E é o que eu vou mostrar para você aqui, algumas formas de aplicar alguns tipos de alças, depois que você finalizar essa parte. Depois de toda costurada, todos os lados, a gente já fez os acabamentos por dentro também. A gente já tem aqui a nossa base da bolsa praticamente pronta. O que vai decidir a partir de agora vai ser o acessório que você vai usar nela. Então, eu vou falar sobre alguns acessórios aqui. Como, por exemplo, se você for usar uma alça de couro que tenha argola articulada, que é essa argola aqui, ó, que ela abre e fecha, ela é removível. Então, você praticamente não precisa fazer muita coisa. Você vai aplicar a argola. Eu vou tirar daqui para mostrar com detalhe para você. Como que você faz? Você pode dobrar a sua lateral no meio, ó, e colocar a sua argola. Pode ser no primeiro ponto aqui embaixo, isso aqui abre, ó. Coloca aqui, vaza ela aqui, entra novamente e vaza lá atrás. Então, você põe uma argola desse lado, nessa posição, a outra argola aqui também, na mesma posição, passando pelos 4, 3, 4. E aí, você coloca a alça. Deixa eu colocar ela certa. Eu tirei a alça porque é mais prático pra gente usar, ó, assim. Essa alça, ela é regulável, então você pode aumentar o tamanho da altura dela ou diminuir, tanto usando ela de ombro, né, com a alça mais curtinha, ou usando ela a tiracolo com a alça mais comprida. E aí, pra fechar, você pode fazer esse aqui não tá combinando a cor, mas você pode combine com a cor, tá? Na hora de comprar. Você pode usar um fecho dessa forma, assim. Esse fecho é um fecho imantado. Pra costurar ele, vê que tem 2 furinhos aqui, ó, você pode costurar com a linha de pesponto ou com uma linha mais fina da mesma cor da bolsa, tá? Porque essa linha aqui é grossa, não passa no buraquinho. Mas você pode trabalhar com a linha de pesponto, que é a mesma que a gente usa para costurar o botão imantado costurável. Como, por exemplo, esse aqui. Que você pode optar por fechar a bolsa num fecho dessa forma. Ou você pode optar por colocar um botão imantado aqui dentro. Esse botão imantado eu já mostrei aqui no começo, tá? Você põe o botão imantado por dentro e aí não tem fecho nenhum aqui fora. O legal é que esse aqui combina, faz um detalhe diferente para a bolsa, eu gosto. Ou então fechos como esse, por exemplo. Esse aqui é um fecho muito forte, ó, de tigre. Então aqui você, como que prende isso aqui, gente? É só
Agulha, fio, esse daqui pode ser o mesmo fio do novelo. Você vem aqui, passa o fio, prende, dá várias voltas aqui, prende direitinho, ó. Prende pelo próprio, tá? Não faz só duas, não. Prende várias formas. E a parte de trás também, você pode prender aqui, ó. Bem nessa parte aqui, né? Bem na beiradinha, porque ele não é muito grande. Aí o fecho vai ficar aqui em cima. Então, tudo é uma questão de gosto pessoal e o que você quer fazer. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, ó, pode ser esse fechinho de tigre, pode ser um fechinho de botão imantado costurável, pode ser também esse daqui que tem couro junto, que eu acho super charmoso. Ou então, se você for bem habilidosa em costura e quiser fazer um forro com fechiclé, também pode ser feito, tá? Aí você pode pesquisar aí como colocar fechiclé e fazer na sua bolsa. Então, o interessante desse tipo de alça é que a gente pode tirar e colocar ela. Então, a gente pode usar numa bolsa ou numa outra bolsa diferente. Assim como essa, também a gente tem essa daqui. Deixa eu tirar e colocar essa. Essa daqui, ó, também é a mesma argola articulada, você põe do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar sem tirar. Não, vou tirar o couro, que eu acho que fica mais prático pra gente colocar. Coloco a argola, porque aí você coloca no lugar certinho. E põe o couro. Isso. Mesma coisa do outro lado. Essa é uma alça mais curta, mais imponente, porque ela é mais larga. E aí você põe do mesmo jeito do outro lado. E aí você tem as opções de fecho também. Olha que linda que fica, tá? Então você pode brincar aí com fecho, ou com botão imantado costurável, ou com o mesmo fechinho de tigre. Ou seja, você constrói a sua bolsa com o acessório que você quiser para dar a personalidade para você ou para sua cliente. Agora, você pode também optar por aplicar uma alça de mão na bolsa, olha, assim como essa, tá? Essa daqui é de resina, tem esse formato. Independente do formato da alça, o modo de aplicar é o mesmo, tá? Se for essa, ou a de madeira, ou a oval, a gente tem várias opções aqui. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, o link do fornecedor que trabalha com todas essas alças que a gente está trazendo aqui, tá? Você pode ir lá, tem outras variedades também, outras combinações e outras cores. Mas eu vou mostrar para você como que aplica. Da mesma forma, inclusive, essa daqui também, ó. Que parece mais complicada, mas é exatamente a mesma coisa, só que a gente vai usar somente essa região, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora como que a gente aplica, igual eu fiz aqui nessa parte. Ainda falta aprender o outro lado, porque essa é uma alça dupla de mão. Eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz isso aqui. Pra aplicar esse tipo de alça na bolsa, a gente já aplicou uma, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Tá? Existem algumas formas e eu vou mostrar a forma que eu mais uso, que é essa daqui, que é a que eu gosto mais, tá? Então, para isso, a gente vai pegar o fio que a gente tá trabalhando. A gente vai pegar o fio que a gente tá trabalhando na bolsa, independente do modelo da alça e da bolsa, a lógica para aplicação é basicamente a mesma. Você vai decidir qual a região da alça que vai ser aplicada na peça, porque você pode aplicar uma parte maior ou uma parte menor, ou seja, você pode aplicar a sua alça mais para cima ou mais para baixo. Essa daqui tá intermediário. Então, você vai definir qual é a área da alça que vai ficar preenchida com o crochê. Nesse caso, a gente vai pegar dessa ponta, essa ponta, nessa parte aqui. Então, para isso, eu vou pegar o fio e a agulha, fazer um nozinho, fio que eu estiver trabalhando na bolsa e material que eu estiver usando, tá? E aí, eu vou botar na minha bolsa qual é a região que eu vou preencher. É sempre a região que tá para mim para cima, tá? Porque é o crochê daqui para lá.
Então, ó, eu já defini que daqui até aqui, nessa região, é onde eu vou preencher de ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu começo aqui enfiando a agulha, depois de fazer um nozinho, enfiando a agulha aqui dentro do buraco, vou laçar o fio, trazer pra cima, fazer o ponto baixo. Vou enfiar de novo, trazer pra cima, ponto baixo. Enfiar de novo, trazer pra cima, ponto baixo. E aqui eu vou fazer uma sequência de pontos baixos, envolvendo a alça. Quando torcer assim, vocês distorçam. Envolvendo a alça, preenchendo toda a parte que a gente vai aplicar na bolsa. E você determina isso de acordo com o trabalho que você estiver fazendo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai aplicando. Eu vou fazer essa sequência toda de ponto baixo até preencher. E aí, quando eu preenchi todo o espaço que eu quero, que eu vou colocar na bolsa, como é o caso dessa peça, é essa região que eu queria preencher, tá? A gente vai cortar o fio, fazer o acabamento. Aqui, ó, corta o fio. Esse fio que eu tô trabalhando precisa queimar a bordinha pra não desfiar. Puxa ao contrário, tá? E agora, a gente vai prender isso na bolsa. Posso desfazer aquele nozinho inicial que eu fiz para começar o trabalho, ó. Não vai desmanchar, fica tranquila, ok? Observa a frente da bolsa, tá? Da alça, desculpa, porque a alça tem frente e tem a parte mais lisa, que é a parte interna. Então, o que vai ficar para fora é a frente. Então, aqui, ó, depois de determinado isso, de feito, o que que nós vamos fazer? Vamos fixar essa alça na nossa bolsa para ficar melhor e mais fácil de prender. Ou seja, você vai pegar uma agulha de tapeceiro e com essa agulha você vai prender a alça na bolsa que você estiver fazendo. Como assim? Você pode segurar dessa forma. E aqui o fio, ó, passa pra dentro. Vem no ponto de baixo, ó, eu enfio a agulha aqui por dentro, no próximo ponto, traz o fio pra cima. Vai no próximo ponto, leva o fio pra baixo. Isso aqui a gente só tá prendendo um pouquinho a nossa alça, tá? Então, ó, a alça na bolsa pra não soltar, porque se ela ficar frouxa, escorregando, na hora da gente fazer o acabamento com ponto baixo, que é a forma que a gente vai usar aqui, não vai ficar firme o suficiente, ela vai soltar. Então, ó, eu fiz um pedaço, já preenchi até aqui, vou do outro lado também, vou firmar o outro lado também, passo pra baixo primeiro, ó. Trago pra cima. E eu vou firmar dessa mesma forma. Em vai e vem, prendendo aqui, pra deixar um pouco firme. Você pode também utilizar os marcadores, tá? Você pode usar esses marcadores pra fixar aqui. Mas eu, particularmente, prefiro já fazer isso aqui, porque vai ficar bem mais firme usando o próprio fio. Então, escondo aqui. Já foi uma quantidade interessante, já tá preso o suficiente para eu crochetar. Esses fios que fica por dentro, você faz o acabamento deles, tá? E aí, agora, a gente vai para a parte do crochê, pro acabamento da bolsa aí que você estiver fazendo. Como que a gente faz? Nós vamos fazer uma carreira de baixíssimo nessa região, envolvendo aqui para dar o acabamento final e unir efetivamente a alça na bolsa. Inicio aqui na bolsa, eu vou pegar o fio,
Vou começar aqui na parte de cima, tá? Enfio a minha agulha, busco o meu fio. Eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu posso começar em qualquer lugar da bolsa, eu prefiro começar sempre por aqui. Para isso, eu busco o fio, isso aqui depois eu vou fazer acabamento. Ó, vou no próximo ponto, busco, passo por dentro. Tá frouxo, não tem problema. Vou no próximo ponto, busco, passo por dentro. Vou no próximo ponto, busco, passo por dentro. E aí eu venho para a região da alça. Agora sim a gente vai prender de verdade a nossa alça na bolsa. Busco o fio, passo para dentro, vou no próximo ponto. Ó, lá atrás eu estou buscando o fio do novelo. Passo ele por dentro. Isso é o ponto baixíssimo. Introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio, trago para cima, passo por dentro. Introduzo a agulha no próximo ponto, busco o fio, trago para cima. E eu vou preencher de ponto baixíssimo toda a região da minha alça e também as laterais da bolsa que eu estiver fazendo do outro lado da mesma forma. Dessa forma, você vai prender a sua alça na bolsa. E é a maneira que eu gosto de utilizar para aplicação desse tipo de alça nas bolsas de crochê. Quando a gente chega aqui no final, né, no último, o pontinho antes daquele comecinho, a gente vai cortar o fio, um pedaço aqui para fazer o acabamento. Puxar o fio ao contrário. E agora a gente vai fazer o acabamento final aqui, para unir e fazer o último elo. Com a agulha de tapeceiro, a gente vem aqui nesse primeiro anelzinho que a gente formou aqui, ó, nessa primeira corrente, introduz a agulha de baixo para cima, segura aquele fio inicial, porque senão ele vai ficar frouxo, tá? Vem no último ponto, que tá bem na curvinha aqui no meu caso, passo a agulha de baixo para cima também. Aí a gente formou aqui a última corrente que precisava. Agora a gente vai virar internamente, esconder esses fios todos, fazer o acabamento deles, tá? E aí com isso, depois de fazer isso, a gente já vai estar com a nossa alça aplicada na bolsa, ok? Observe que, ó, deu um acabamento bem especial a bolsa. A gente rodou aqui também e olha, fica bem melhor. Você pode ajeitar. A bolsa ficou mais firme, porque a gente usou um espaço maior aqui, colocando a alça. E você pode optar por deixar ela mais pra cima, mais pra baixo, conforme eu já falei aqui. E aí, com isso, a gente já tem a peça pronta com a aplicação de alça de mão aqui, nesse caso de resina, mas pode ser de qualquer outro material. Já para aplicações com alças que tem esse mosquete, por que que eu indico mais? Principalmente alças grandes que vão ser usadas em bolsas grandes. Por que que eu não indico colocar a alça direto aqui no crochê? Porque vai estragar, vai esgarçar, vai dar ruim. Sua bolsa vai ter problema, você ou sua cliente vão ter problema. Porque quando vocês colocarem peso dentro da bolsa, vai estragar o crochê. Quando é uma bolsa delicada, pequena, que vai ter pouca coisa, que a alça é fina, delicada, não tem problema aplicar o mosquete direto na bolsa. Mas em bolsas como essa que a gente está fazendo aqui, por exemplo, e alças grandes, a gente vai colocar peso aqui dentro. Então, eu não indico aplicar direto. Por isso que vem essa meia lua aqui, que a gente aplica na lateral. Pode ser externamente ou internamente da bolsa. Não tem problema, você pode aplicar internamente também. Como que faz isso? Tem duas formas. A primeira forma é na hora que você está fazendo crochê, mas para isso você tem que saber exatamente em qual carreira você vai aplicar a sua argola, tá? E qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso, qual o lado que você vai utilizar. E a segunda forma é, depois de pronta, com a agulha de tapeceiro e o fio que você utilizou para fazer. Vou mostrar para vocês. Você vai pegar o seu fio,
agulha de tapeceiro na região que você vai escolher para que a meia argola vai ficar presa, tá? E aí, ó, você vai costurar. Eu posso enfiar a agulha de dentro pra fora primeiro. Pedacinho de fio, costura pra dentro. Vem pra fora. Pra dentro. Gente, é basicamente isso, não tem segredo. Você vai passar esse fio aqui várias vezes até preencher essa parte mais achatada todinha. Ó. Vai enchendo. Depois você leva as pontas pra dentro, né? Porque vai ter duas pontas de fio. Ó, assim. Faz bonitinho, tá? Quando você vira pra dentro, você tem aqui, ó, duas pontas de fio. Certo? Um tá até aqui agarrado no novelo ainda. Deixa eu tirar. Passa aqui pra ficar mais pertinho um do outro. Então, eu venho aqui, passo pra ficar mais pertinho um do outro. Ó. Esse fio aqui eu posso dar nó que ele segura, tá? Então, eu vou dar um nó. E mais um nó. Nem aparece na trama, tá? Nesse caso. E escondo o fio e queimo. Escondo o fio pro outro lado e queimo também. Então, eu faço isso nos dois lados da bolsa. Vamos resolver a bolsa aqui, ó. Ó, faço desse lado. Ponho a minha alça. Observe como que agora fica bem melhor. Ó. Ponho a minha alça. Pode ser colocada assim ou assim fica mais bonito. Então, ela já tá aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, eu já vou estar com a alça aplicada, esse tipo de alça aplicado nessa bolsa. Já para aplicar esse tipo de fecho aqui, ó, eu vou aplicar com o mesmo fio aqui que eu usei para fazer a bolsa. Vou usar uma agulha de tapeceiro. Vou separar aqui, ó, eu vou colocar nessa região, tá? Então, eu vou tirar essa parte dele, encontrar o meio direitinho aqui e eu vou prender o fecho. Então, eu passo aqui pra cima, pra baixo, pra cima. Vou fazer aqui a minha costura, prendendo o fecho. Eu posso fazer pouca costura assim, ou eu posso preencher mais aqui, desde que fique bonitinho, que fique bem feitinho. Vem aqui, vai dando as voltas, passa por dentro direitinho, sem marcar demais. Então, eu faço isso. Na parte interna, eu vou dar um nozinho nas duas pontas do fio, tá? Porque vai ter duas pontas aqui. Vou dar um nozinho e vou esconder o restante do fio para um lado, para o outro, fazer o acabamento queimando aqui, que é o caso do acabamento desse material. A outra parte, então, deixa eu só cortar aqui para fazer isso depois. Já a outra parte, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer várias correntinhas, então, vou pegar minha agulha de crochê, vou fazer algumas correntinhas. Por quê? Porque nesse caso aqui, o meu fecho, ele vai ficar aqui, não tem onde prender lá atrás na bolsa, né? Eu quero ter um espaço, e para mim ter um complemento aqui, eu vou fazer esse complemento de correntinha. Eu vou fazer aqui algumas correntes, umas 15, 20 correntes, aí depende da abertura da sua bolsa, o tanto que você quer. Passo essas correntinhas aqui
nessa região. E vou medir aqui atrás até onde que ela vai vir, para eu saber a quantidade de correntes, mais ou menos. Aqui, para eu prender aqui, ó. Acredito que essa quantidade de correntes está legal. Então, eu vou cortar. Puxo o fio. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Isso eu vou prender aqui atrás, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, um fio pra cá. E o outro fio no lado pra baixo, também. Pra dentro. Como eu já marquei, eu já posso soltar aqui pra ficar mais fácil, tá? Isso aqui, basicamente, ó. Tá vendo? Fizemos isso. Aqui eu vou dar o meu nó. Nesse fio, o nó resolve, mas o acabamento é feito com agulha de tapeceiro. Coloca o fio, ó, vou ensinar uma vez aqui, ó. Coloca o fio dentro da agulha. E esconde o trabalho dentro do trabalho aqui, pra frente, para um lado. Esconda o máximo que você puder, tá? E aí, você corta o excesso, queima aqui a ponta, derrete e com a bunda do isqueiro você faz o acabamento. Então, vamos fazer isso, inclusive, com todas as outras partes que precisa ser feita, né? E aí, com isso, a gente tem aqui o nosso fecho de tigre aplicado, adaptado para esse modelo de bolsa. Ó, essa daqui é a que eu vou usar com essa alça. Já apliquei na lateral a meia lua, meia argola. E aí, a bolsa tá fechada e com uma alça linda e maravilhosa. Duas bolsas iguais, mas que trouxeram resultados visuais muito diferentes. Todo passo a passo, todo igual, só que mudando uma alça, fazendo uma aplicação diferente, ela se transforma em estilo de bolsa diferente. Espero que tenham curtido. Deixe o seu like nesse vídeo. Na descrição desse vídeo tem todas as informações de material. E se inscreve no canal e até o nosso próximo passo a passo.